A paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esse segundo período em que nós podemos estar meditando sobre os benefícios do Senhor, sobre a oração, sobre tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Finalizamos o primeiro período falando que Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus não precisa que o ser humano ele faça nada por ele. Ele é totalmente onipotente, onipresente, onisciente. Ele não precisa de nenhuma das nossas ações. Passando agora para o próximo tema, nós temos a diferença dos reis e presidentes de Jesus Cristo. Há diferenças ou são iguais? A diferença entre os reis e presidentes de Jesus Cristo é que os reis e presidentes não alistam em seu serviço alguém que não seja saudável, e Jesus não alista quem não for doente. Reis e presidentes buscam pessoas sãs, perfeitas. Se você vê a condição, por exemplo, do filme da Marvel, Capitão América, ele era originalmente ele era fraco, ele era sem forças, e aí fizeram uma série de estudos científicos com ele, e aí ele se tornou um homem forte, imbatível. Jesus Cristo só alista pessoas com problemas no seu exército. Marcos capítulo 2, 17 diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos e sim pecadores. Deus, através de Cristo, mostrando que Ele busca aqueles que estão enfermos, aqueles que dependem dEle, aqueles que precisam da sua ajuda e precisam do seu auxílio. O cristianismo é fundamentalmente convalescença. Ore sem cessar, toque constantemente a campainha da enfermeira, busque sempre a Deus. Deus, Ele se agrada quando você se coloca na presença dEle, necessitado, carente e precisando dos seus serviços. Não são os pacientes que servem os médicos, e sim os médicos que servem os pacientes. Eles confiam, os pacientes confiam que os médicos farão boas prescrições dos seus medicamentos, e não os pacientes vão servir os médicos. O Sermão do Monte e os 10 mandamentos são o regime de saúde prescrito pelo médico, não a descrição de cargo preparada pelo empregador. Quando nós vemos o Sermão do Monte, nós vemos os 10 mandamentos, é uma declaração de insuficiência diante de Deus, diante das nossas necessidades, diante das nossas fraquezas, daquilo que nós não podemos fazer. Portanto, nossa própria vida depende de não trabalharmos para Deus. Ao que trabalha, o salário, Romanos capítulo 4, verso 4 e 5 diz: ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Se você trabalha, e eu creio que você trabalha, você no fim do seu período de trabalho, seja como profissional liberal, seja como comerciante ou empregado de carteira assinada, depois de um certo período de trabalho, você recebe em paga aquilo que você referente àquilo que você trabalhou. Mas quando nós pensamos no sentido divino, nós apresentamos ao Senhor a nossa fraqueza e a nossa deficiência. Os operários não ganham presentes, ganham direitos. Se queremos receber o presente da justificação, não podemos nos atrever a achar que o nosso trabalho vai nos tornar dignos de receber os benefícios do Senhor. Deus é aquele que faz. Deus é o operário nesse negócio. É Ele que ganha, e o que Ele ganha é a confiança do seu cliente, e a glória de ser benfeitor da graça, não o beneficiário do serviço. Então, todo Deus, Ele age em prol da minha vida, em prol da sua vida, depois das nossas orações e a nossa declaração de dependência dEle, Ele recebe a glorificação do seu nome. Também não devemos pensar que depois da nossa justificação, começa nosso trabalho pelo salário de Deus. Às vezes nós pensamos
que depois que nós nos convertemos, nós temos que então a obrigação de trabalhar, porque Deus precisa de nós. É como se Deus estivesse alistando pessoas para isso. Ele vai distribuindo os benefícios dele, vai distribuindo os prêmios dele para que as pessoas sejam atraídas. Quem são atraídas por coisas como essa são moscas. As moscas, elas são atraídas pelos presentes. Gálatas capítulo 3, versos 2 e 3. 3, versos 3. Gálatas capítulo 3, verso 2 e 3. Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então o apóstolo Paulo está pregando para os Gálatas, chamando a atenção deles em relação a essa condição de que as pessoas elas se convertem, as pessoas elas recebem o Espírito Santo, e elas acham que porque elas começam a exercer as obras da lei, elas vão ser mais beneficiadas, e Deus não precisa de nós. Deus foi quem trabalhou na nossa justificação, e é Ele quem trabalha na nossa santificação. A carne religiosa sempre quer trabalhar para Deus, em vez de humilhar-se para entender que Deus tem que trabalhar por ela em graça gratuita. Nós não conseguimos fazer nada que não seja a parte de Deus. Sempre Ele é o centro, sempre Ele é aquele que começa todas as coisas, sempre é a partir dele que as coisas acontecem. Romanos 8,13. 13. Você vê a mão no caso agora. Não, vocês estão 15 minutos atrasados. 20. 15 minutos. Quase. Você não chamou? Não, precisa chamar. Romanos 8,13. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. Se você acha que você é o provedor da sua vida, você caminha para a morte. Se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. É exatamente por isso que nossa vida depende de não trabalharmos para Deus. Isso quer dizer que não devemos servir a Cristo? Claro que servimos, mas sempre a ótica é que tudo procede dele, e não das nossas forças, não das nossas programações, não dos nossos desejos. Romanos 12:11 diz: servir ao Senhor, é uma ordenança. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Romanos 16:18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Então o apóstolo Paulo está chamando a atenção daqueles homens que servem a Cristo, mas servem para si próprios, buscando a sua própria honra, buscando a sua própria satisfação. Sim, nós temos que servir, mas devemos tomar cuidado para não servir de uma maneira que indique uma deficiência da parte de Deus, ou que nos exalte como indispensáveis. Deus não precisa de mim e de você. Se Nicolas Aliás, eu fico em casa de mim. Se Nicolas e Melissa não tivessem ido evangelizar, as pessoas elas seriam alcançadas da mesma maneira. Mas então por que eu tenho que fazer? Porque Ele manda fazer. Quando Ele ordena fazer e nós fazemos, nós somos encontrados como filhos benditos. Senão, nós somos encontrados como filhos rebeldes. É uma questão de, pode dizer, consequência da salvação, fruto da salvação. Se você é filho, você vai ter prazer em fazer. Mas Deus poderia fazer tudo sozinho, né? Como você disse, pastor. Essa frase é uma frase dura, hein? Que eu gosto de usar. Quer dizer que se você não serve, é porque você não tem prazer. Entendeu? Por que só foi os dois? Não, quem está fazendo sou eu. Por que só foram os dois? Porque os outros acharam coisas melhores para fazer. Ponto. Você não deixa de fazer algo em detrimento do outro. Então, eu vou aproveitar o gancho.
Começamos nossa escola dominical novamente às 15 para as 11. Daí eu fiquei falando sozinho. E o povo lá embaixo, Por que ficou lá embaixo? Porque não tinha um senso de urgência que tinha que subir no horário. Porque você não tinha subido. O nosso costume é que o senhor sempre chama, né? Isso é costume muda, né? Entenda que é do nosso coração. Se nós temos uma coisa como prioridade, nós não deixamos para trás. Às vezes eu vejo a Luísa, ela tem os shows lá que ela assiste de madrugada. Pergunta se ela atrasa para o show. Se ela deixa de assistir. Nós, se Deus assim permitir, vamos lá para São Paulo, passar uns dias lá no final do ano, como nós fazemos sempre. Nós vamos atrasar para pegar o avião? Nós vamos chegar depois. Nós vamos chegar quanto tempo? Chegue 2 horas antes. Você não chega 2 horas antes? Porque é questão de você ter prioridade ou não ter prioridade. Leitura da Bíblia, oração, todas as coisas. O que é prioridade para nós? Voltando. Servir a Deus é sempre receber. Como então devemos servir a Deus? Salmos 123, 2 indica o caminho. Salmos 123, verso 2. Como que você serve a Deus? 123, 2. É Moisés, hein? Pararam os nossos pés. Não. 123. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Como é que não servimos a Deus? Olhando para as mãos do Senhor, esperando os seus benefícios. Fazemos a nossa parte, claro. Senão você vai cair para o outro lado e achar que você tem que ficar em casa e não fazer nada. Não é isso. Tá? Mas nós temos que fazer a nossa parte e confiar que Deus ele vai fazer a parte dele. A maneira de servir a Deus de modo que Ele receba a glória, olhando para Ele para receber a sua misericórdia. Quantas situações nós passamos que nós poderíamos glorificar a Deus simplesmente por curvar nossos joelhos? Parece que a gente perdeu esse hábito, né? De curvar os joelhos, de entrar na presença do Senhor, começar o dia pedindo: Deus, eu preciso que o Senhor me abençoe. Não uma oração passageira, não uma oração tranquila, uma oração realmente de necessidade. Quando você está com uma dificuldade financeira, você sabe que uma conta está para vencer, como é que você vai a Deus? É isso que nós precisamos desenvolver no nosso coração em relação a todas as coisas. Qualquer necessidade de você colocar na presença de Deus, começar a orar e falar: Deus, eu preciso que o Senhor me guie. Imagina Moisés acordando e falando assim: Senhor, eu estou indo hoje trabalhar novamente, eu preciso que o Senhor me guarde para que eu não me lesione. Eu preciso que o Senhor me guarde para que eu instrua os alunos de maneira correta. Eu preciso que o Senhor guarde para que nenhum aluno lesione debaixo dos meus cuidados. Que não haja... Você entende que nós estamos falando da nossa falta de dependência. O Nicolas vai lá vender as coisas. Senhor, eu estou saindo para vender flores. É o meu ofício. Mas eu quero pedir que o Senhor guarde a minha ida com o meu carro. É o meu instrumento de trabalho. A minha estrada, onde eu parar, o Senhor possa proteger. Na volta também possa ser guardado. Me livre de acidente, Senhor. Me livre que quando eu chegar lá no bar para vender as flores, a pessoa ela não me trate mal, eu não responda mal, não haja violência, não haja agressão. São todas formas de nós orarmos para Deus e falar: Senhor, eu preciso de Ti. O Carlos estava compartilhando comigo semana passada, que ele é garçom, né? E aí ele estava num bar lá servindo. E aí teve um barraco lá de 2 mulheres lá, que elas começaram a discutir, não sei o que, uma pegou a garrafa e pumba, deu na cabeça dele. Dele? Eu não sei se ele entrou no meio, alguma coisa assim, né? Senhor, guarda os meus caminhos, quando eu for servir, que as pessoas não me machuquem, que não haja nenhum tipo de sabor. Essa condição de nós sempre nos colocarmos ao Senhor, como os olhos do servo estão fitos nas mãos do Senhor. Senhor, eu preciso da Tua misericórdia. Então hoje de manhã, como eu faço sempre: Senhor, acabei minha revisão, eu falei: Senhor, eu vou lá prestar o serviço, mas eu preciso que o Senhor leve as vidas. Que o Senhor não permita que haja nenhum tipo de dificuldade.
que a Aisla de novo na festa, não, desculpa. Que não haja nenhum tipo interior de problema com Moisés, com a Aisla. Que a Melissa possa encontrar o seu caminho em paz até aqui. Fala, Deus. Mas o Espírito está revelando. Entendeu? Eu oro para que vocês consigam vir aqui para a casa do Senhor. Oro para que tenha uma boa transmissão na internet, para que grave direito. Todas essas coisas são uma dependência que a gente fala para o Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Uma coisa, pastor, que eu tenho refletido é todos os dias eu oro antes de começar as rosas, né? Todos os dias durante esses 14 anos aí. Mas quando finalizo eu nunca oro. Mas é algo que eu falei com a minha família em relação à refeição. A gente agradece por alimentando, agradece depois. Aí uma coisa que eu estou condicionando ao meu pensamento, né? A partir de agora, minha obrigação, meu dever é orar quando começa e quando termina. Porque quando a gente vende tudo, tem que orar para agradecer. Quando a gente vende a metade, tem que orar para agradecer. Quando a gente não vende nada, tem que orar para agradecer. Então, porque independente de qual for o resultado, Deus se fez presente, nos livrou, nos guardou, nos deu oportunidade. E eu acho que a gente perde muito, só que quando muito a gente, né, tem quando Deus nos dá essa graça de orar para pedir, para apresentar Ele, já é um milagre. Só que a gente nunca. A gente pede e não sabe agradecer, né? Esquece de agradecer. Mas a palavra de Deus fala: apresentar-nos a Deus com orações, súplicas e ações de graça. A ação de graça é tão poderosa que faz com que a sua oração seja mais fervorosa, porque você sabe que aquilo que você está pedindo, ela já foi concedida em outros momentos, e você fala assim: você Ele deu aquilo, porque Ele não vai dar agora. Ação de graça tem a ver com ajudar essas coisas? Não, ação de graça é gratidão. Grato. Obrigado por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Mas não entra não? Não, a ação de graça é você ser grato. É você expressar a gratidão que você tem, no caso de Deus, por ter agido na sua vida. Essa é a ação de graças que o Senhor comissiona que nós façamos. A maneira de servir a Deus de modo que Ele receba a glória é olhando para Ele para receber misericórdia. A oração evita que o serviço seja uma expressão de orgulho. O serviço muitas vezes é motivo de orgulho, sim, porque nós achamos. Não vai. Para postar no Instagram da igreja. Fazer uma cara bem santa. A oração evita que o serviço seja uma expressão de orgulho. Quando nós agimos achando que nós resolvemos, é uma demonstração que nós não precisamos de Deus. É orgulho. Todo servo que tenta livrar-se do domínio divino e estabelecer uma parceria de igual para igual com o Senhor Celestial está em revolta contra o Criador. Eu e Deus somos parceiros. Olha, que mentira. É interessante, eu não sei se já comentei com vocês, acho que sim. Quando nós olhamos a estrutura trinitariana de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tudo que Ele cria com reflexo disso. Então a criação é reflexo disso, porque Ele é o padrão. Eu acho que falei assim, que não é marido e mulher de parceria, não é, como é que é, outra termo, parceria, Companheirismo? Não, é companheirismo. Não, parece que os dois andam juntos. Não é isso. Sintonia? Não, o cristianismo não é isso. Não é os dois andando juntos. É o homem andando na frente. Porque quem tem que apanhar é ele, não é a mulher. A condição do provedor é o homem na frente. A condição da proteção é o homem na frente. A condição espiritual é o homem na frente, não é a mulher do lado. Deus cria a mulher como sua auxiliadora. Não é que a mulher não está ao lado dele, ela está ao lado. Não é que nem no contexto islâmico que está atrás, ela está do lado, mas não é parceria, porque Deus vai cobrar dele, é o homem que vai cobrar, não é da mulher. Essa condição, nós somos parceiros, não é. Rosângela não é minha parceira, ela não é minha sócia, a responsabilidade é minha. Não há divisão de autoridade. A autoridade é minha.
Isso não é orgulho nem soberba, é fardo. É fardo. Eu estar como pastor sobre de vocês é a minha responsabilidade. Eu lembro que quando a nossa igreja ainda estava num galpão, uma vez eu cheguei para um rapaz e não sei o que, eu vou pegar de domingo. Eu falei, não, domingo é meu. Porque, não, cara, é minha responsabilidade. É minha responsabilidade de orar, minha responsabilidade de ler a palavra, minha responsabilidade de buscar, é minha responsabilidade. Tem coisas que eu posso delegar. Eu não posso delegar pregação e ensino, eu não posso delegar. Porque eu sou pastor, eu sou mestre. Pode ser um evento especial, alguém falar alguma coisa, beleza, mas a função é minha. Não há parceria. Não há parceria. O bom serviço é sempre e fundamentalmente receber misericórdia, não prestar ajuda a Deus. Portanto, não há bom serviço sem coração. Se Nicolas e Menícia não oraram no começo e no fim, o serviço foi para a glória deles. É por isso que as nossas orações são a Deus, em nome de Jesus. Você não pode esquecer em nome de Jesus. É a mesma coisa que você passar um cheque sem assinar. Não é filosofia, não é religiosidade, é a regra das Escrituras. Em nome de Jesus. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é em nome da Trindade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Ele é a assinatura, que Deus assim o comissionou. Se você chegar lá num cartório com a assinatura do tabelião XYZ que não é daquela, ele não aceita, porque tem que ser daquele lugar. Então nós temos que entender essa norma. O bom serviço é sempre fundamentado em receber misericórdia, não prestar ajuda. Portanto, não há bom serviço sem oração. E como é que se serve ao dinheiro? Porque a palavra de Deus diz que nós podemos servir ao dinheiro, né? Mateus 6, 24. Mateus? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Como você coloca no seu coração que o seu serviço, o seu trabalho, ele é tão importante quanto sua vida espiritual, o que acontece é que você perde foco. Eu sirvo ao dinheiro. Mas pera um pouquinho, eu não posso ajudar o dinheiro. Eu não posso enriquecer o dinheiro. Eu não posso fazer o bem do dinheiro. Como é que eu vou servir ele? O dinheiro exerce certo controle sobre nós, porque parece trazer muitas promessas de felicidade. Então o dinheiro parece que se você tiver dinheiro, está tudo resolvido. Sim, é bom você ter dinheiro. Sim, é bom você ter uma conta lá no Azul, você ter recursos, poder separar o dinheiro para viajar. É muito bom isso aí. Mas não é o foco. Por isso que Jesus Cristo fala que Ele nos concedeu bênçãos espirituais. Se você colocar o seu coração no trabalho, você se afasta de Deus. Por isso que eu bato nessa tecla do domingo. Quando eu olho o negocinho ali, precisa disso. Eu respeito, tá? Mas precisa. É trabalho. A palavra de Deus diz, é o meu dia. É meu dia. Então nós não podemos exercer trabalho remunerado no domingo. Não pode. A palavra de Deus que fala. Não, mas é só. Não pode. A bênção de Deus não está nisso. A bênção de Deus está a ser obediente. Pastor Paulo, se tivesse uma floricultura e você tivesse um pedido para tal dia assim, assim, assado, você não ia fazer? Não sei. Eu sei o que as Escrituras falam. Eu não sei, eu não sou referência. Referência às Escrituras. É tão radical a coisa que no Antigo Testamento, se o cara tivesse tirando um bicho de um buraco, os caras matavam o cara. Era um extremismo, mas estava mostrando a seriedade da coisa. Em que não se podia fazer trabalho no dia do Senhor. Ah, mas se eu quero aproveitar. Não, porque você está colocando no seu coração que é isso que vai te ajudar na tua renda, e não é. É muito mais saudável a Deus, para você diante de Deus, e falar assim, Senhor, eu tenho isso, eu vou abrir mão disso, porque é o dia do Senhor que você fazer.
Porque assim, muitas vezes a gente condena os católicos, né, para idolatria, mas aquele versículo, eu acho assim, que é um versículo bom para a gente se analisar, né, que fala: onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração, né, que dá para a gente pesar um pouco e pensar nesse versículo, onde que tem estado o meu coração. Exatamente. Então, existem situações que elas são ímpar. Então, eu nunca iria exigir que ninguém trabalhasse no domingo no dia de finados. Eu sei que eu trabalho isso para vocês. Mas alguns de vocês já falam assim: mesmo que seja no dia de finados, eu não trabalho. É uma oferta do Senhor, não é algo que parte do altar. A pessoa se sente incomodada em relação àquilo. Então, nós temos que mudar o nosso coração. Como que eu sirvo o dinheiro? Quando ele exerce controle sobre mim. Se eu não fizer, falta. Se eu não fizer, eu perco o cliente. Se eu não fizer, ganhei qual o problema? A nossa provisão vem de quem? É de Mamon ou é do Senhor? Ele sussurra com muita convicção: pense e haja para estar em condições de receber meus benefícios, dinheiro falando. Isso pode incluir roubar, emprestar ou mesmo trabalhar. O dinheiro promete felicidade e nós o servimos crendo na promessa e andando por essa fé. Parece que os recursos, eles nos trazem alegria, nos trazem satisfação. Já falei para vocês algumas vezes das ofertas que eu recebi de emprego. E eu falo: não vou fazer. Fui convidado para ser sócio da faculdade. Falei: não vou fazer. Pô, mas vai dar dinheiro. E Deus falou no meu coração: se você entrar, vai ser que nem Jonas. Vai dar errado por sua causa. Por quê? Eu conheço meu coração. Não parte má, ou não. Eu sei que se eu começar a ganhar dinheiro, eu me perco. Se eu entro num propósito como esse, o meu foco vai estar lá. O Nicolas vai ligar para mim e falar assim: pastor Paulo, eu estou precisando conversar. Ó, Nicolas, eu não posso atender agora porque eu tenho que resolver um negócio assim, assim, assado. Eu estou ganhando milhares de reais lá, eu vou dar um bom dia. Eu vou deixar de atender vocês. Não é o foco. Deus sabe disso. E por isso que Ele me permite. Ele falou comigo e eu fui lá e falei com eles. Pô, pastor, você não vai participar? Eu falei: não, se eu participar disso, nós vamos, o barco vai para as pernas. Eu vou ajudar vocês. Eu estou aqui para abençoar vocês com a gestão, com o administrativo, beleza. Mas eu não posso fazer parte da sociedade, porque vai dar dinheiro. Vai ser loucura. Você tem que começar a raciocinar nesse aspecto. O que é que move o teu coração? Senão você vai estar servindo ao dinheiro, em vez de servir a Deus. Ele, dinheiro, sussurra: pense e haja para estar em condições de receber meus benefícios. Faça o que for necessário. Se for roubar, roubar, emprestar, emprestar, trabalhar, trabalhar. O dinheiro promete felicidade e nós o servimos crendo nessa promessa. Assim não servimos ao dinheiro colocando o nosso poder à sua disposição para o seu bem. Nós o servimos fazendo o que é necessário para que ele esteja no bolso. Você faz o que for necessário, o dinheiro está no seu bolso. Então, quando a gente fala, por exemplo, do serviço do trabalho para as mulheres, que cada situação é uma situação, vocês sabem muito bem disso. Eu trato com o Nicolas e Aisa de uma maneira, Felipe, Raiane de outra maneira, com o Alice e Ingrid de outra maneira, entendeu? Gabriel, Laís, cada um tem um foco, cada um é uma maneira, não é uma receita de bolo, mas será que o andamento e o caminhar do casamento, ele está caminhando para o quê? Para glorificar Deus ou servir o dinheiro? Não servimos o dinheiro colocando o nosso poder à sua disposição para o seu bem. Nós o servimos fazendo o que é necessário para que o poder dinheiro esteja à nossa disposição e para o nosso bem. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Muito grande. É algo que eu falo. Quando eu vejo, por exemplo, o Nicolas e a Aisa, eu não quero de maneira nenhuma que a Aisa fique em casa sem fazer nada o dia inteiro. Mas cuidado. Cuidado. Cuidado com o caminhar. Você tem que ter um crescimento, cuidado muito grande com os passos serem tomados, porque depois para voltar é complicado. Depois que a estrutura ela foi montada toda, é complicado. Se não foi orado, se não foi colocado na presença do Senhor, é difícil voltar atrás. Como é que vai abrir mão dele? Como é que vai deixar? Você acostumou, pô, eu tenho 2 SUV na garagem, como é que você vai abrir mão disso? Não importa que os filhos eles estão indo para as drogas, para prostituição, não importa, eu tenho que manter o meu padrão de vida. Gente, o que eu vejo de gente
Eu vejo gente que sofre com esse tipo de coisa. As pessoas, elas têm uma estrutura mega, entendeu? Os filhos estão tudo perdidos. Por quê? Não há tempo de cuidado. Em vez de você dedicar o seu tempo para educar a criança, você vai querer educar a criança com 15 anos. Aí não tem mais o que fazer. Como é que eu vou formar a Luísa com 17? Ela já está formada. Eu posso aparar uma aresta ou outra, mas o que eu e Rosângela tínhamos que fazer com a Luísa, ela já está feito. E ela pode fazer 18 anos, 20 anos, fazer uma faculdade, alguma coisa. Não há mais nada. Temos um problema no nosso coração. Aonde ela vai estudar? Se ela passar numa faculdade federal, em que lá tem droga, tem prostituição, aquela bagunça, grande parte das pessoas se perdem lá. Será que a gente vai permitir que ela estude lá? Ou será que a gente vai colocar ela na particular? De onde vem o recurso? Então são questões que cercam, por exemplo, a vida da Luísa. Mas eu não me preocupo mais se a Luísa está fazendo isso, fazendo aquilo, se ela está com a porta fechada do quarto. Não me preocupo mais com isso, porque eu sei que nós formamos a vida dela. E os casais? Sabe que eles conseguem prospectar 5 anos na frente? Como é que vai ser isso? Será que a Aisla, exercendo a advocacia, ganhando 10 mil reais por mês, ela vai ter tempo para cuidar do filho que vem? Entendeu? São coisas que tem que se pensar, porque senão a gente acaba servindo o dinheiro. E o dinheiro fala, não tem problema, vamos aí. O mesmo tipo de serviço a Deus deve estar em vista. Mateus 6,24. Pastor, no caso da mulher, que você está citando a Aisla, assim, eu vejo muito em Provérbios 31 um modelo ali, como aquela mulher, é impressionante, como ela trabalha, sabe, ali em Provérbios 31, ela já cedo madruga e cuida de cada detalhe. Então, assim, é a questão da distribuição do tempo, é uma mulher muito Mas há uma aplicação muito diferente para cada casal daquele texto. Eu falo assim, um modelo para mulher. Eu sei disso, entendeu? mas o modelo de texto, ele pode ser aplicado de várias formas. Por isso que eu disse que há uma aplicação para Aisla e Nicolas, há uma aplicação para Rayane, Felipe, Ingrid e Wallace. São aplicações diferentes, são momentos da vida diferentes. Imagina a Rayane no contexto que está hoje, ela decide que ela sai para trabalhar e vai colocar a Heloísa lá na casa da Betânia, ou então coloca na creche. O que você vai tirar de uma criança dessa que está sendo educada por uma pessoa que não é a família? Como fica isso? Tá? Mateus 6,24, novamente. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou de amar o outro, se voltará um e desprezará o outro, não poderia servir a 2 riquezas. Nós só para dentro da menina. É que a gente já leu. Eu pedi para ler de novo, ué. Deixa eu ler. Parece que leu para dentro. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um ou desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Nós não podemos servir a 2 senhores. Portanto, se nós queremos servir a Deus e não ao dinheiro, teremos que abrir os nossos olhos para a promessa da felicidade que o dinheiro fala. Você tem que abrir mão disso. O dinheiro está falando assim: você vai ser rico, você vai poder ir para Aspen na Suíça, vai poder esquiar, vai poder comprar o carro zero, vai poder ter um apartamento. Receba. O Moisés, ele lembra do culto de domingo, de sábado. Entendeu? Mas, pastor, profetiza. Se nós não colocarmos as bênçãos de Deus superior às bênçãos materiais, o que acontece é que nós vamos estar servindo a Deus, servindo ao dinheiro. Só que isso não tem fundo. Você recebe uma oportunidade de ir lá para Catar para assistir os jogos da Copa. Isso aí é só uma... Você vai querer mais. Recebi isso, eu quero mais. Que pessoa que não come carne, não porque é vegetariano, né? Não come carne, entendeu? Porque não tem dinheiro, não come carne. Aí ele fica satisfeito apenas com o colchão duro. E no outro mês? Ele vai querer o quê? Continuar comendo colchão duro? Não, é colchão mole, né? E depois? Entendeu? Nós, seres humanos, somos assim. Conta filé.
Entendeu? É normal. Nós não nos saciamos. Nós queremos mais. É por isso que o dinheiro sempre fala. Você recebeu isso? Eu te dou isso. Agora você precisa ir mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho. Serviremos a Deus crendo em sua promessa de alegria plena e andando por essa fé. Não serviremos tentando pôr o nosso poder à sua disposição para o seu bem, mas fazendo o que é necessário para que o seu poder esteja sempre à nossa disposição para o nosso bem. Olha a mudança de foco. Não é eu colocando os meus talentos, é Deus nos abençoando com os talentos dele sobre a nossa vida. É diferente. Não é a minha capacidade, é a capacidade de Deus em mim. Não é a minha justificação, é a justificação dele em mim, é a santificação dele em mim. E naturalmente Deus mostrou que o seu poder estará à nossa disposição pela oração. Pedi e recebereis. Portanto, servimos pelo poder que vem pela oração, quando servimos para a glória de Deus. Quando você ora ao Senhor, quando você ora pedindo a Deus que Ele te capacite, o nome dele é glorificado. Sem dúvida, esse tipo de serviço também implica obediência. Claro, não é o que eu quero. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, ele fala assim: eu tentei ir para a Macedônia, mas o Espírito me impediu de que eu fosse. Ele queria o quê? Ir para a Macedônia. O que Deus falou? Não vai para a Macedônia. Não vai. O paciente que confia nas receitas do seu médico obedece a elas. O pecador convalescente confia nas orientações dolorosas do seu terapeuta e a segue. Somente dessa maneira nos conservamos em condições de nos beneficiar do que o médico divino tem a oferecer. Imagina você no hospital com uma enfermidade. É você que serve ao médico ou o médico que serve? Não, doutor, espera um pouquinho que agora eu vou ajudar você a limpar o chão. Não, cara, deita aí. Você dá risada, mas não é o que a gente faz. Não é o que a gente faz. Parece que a gente tem que servir a Deus. Nós somos doentes. Eu falava no começo do texto da exposição do segundo período, que vocês estavam lá embaixo, que fala qual a diferença entre os reis e presidentes desse mundo e Jesus Cristo em relação aos exércitos. O povo desse mundo, os líderes desse mundo só chamam pessoas boas, fortes. Lembra do Capitão América? O filme do Capitão América, ele era todo franzinho, eles fazem as experiências para ele ficar. Entendeu? E Jesus Cristo? Ele só convoca quem? Os doentes. Só doente. Só pessoa ruim. Entendeu? Então, para você fazer parte do exército de Cristo, tem que ser doente. É por isso que nós somos pecadores. É por isso que ninguém deixa de tomar Santa Ceia na nossa igreja por conta de pecado, porque de vocês eu sou maior. Tá? O pecador convalescente confia nas orientações dolorosas do seu terapeuta e a segue. Somente dessa maneira nos conservamos em condições de nos beneficiar do que o médico divino tem a oferecer. Em toda obediência, nós é que somos beneficiários. Deus é sempre o doador, porque é o doador quem recebe a glória. Premissa: Deus, Ele é sempre o doador. Deus, Ele sempre nos serve. Nós não servimos a Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos e bendizemos por mais esse tempo na tua presença. Te louvamos, Pai querido, pela tua graça, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos serve. E assim, Pai, nós podemos continuar caminhando. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos leve para os nossos lares e abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Então, eu estava quase dando a bênção apostólica.